Mabuhay, seja muito bem-vindo, eu sou o Flávio Gaviloski, na nossa aula Desafio 365 dias de hoje, falar sobre a questão de utilizar duas facas simultaneamente, tanto para treinar, visando essa questão de um conflito real. Flávio, faz sentido utilizar duas facas no combate? Não é muito típico, não é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência se comparado a outros tipos de combate, mas sim existem algumas situações onde você vê uma pessoa utilizando duas facas para se defender. Tá? Eu particularmente acho isso desnecessário, não vejo isso como uma vantagem. Na verdade, em até certo ponto eu vejo isso como uma grande desvantagem. Por quê? Vamos analisar desse jeito. Vamos ver se você entende o que eu estou falando. Não estou dizendo que você é incapaz de entender não, tá? Eu quero que você veja o que eu vejo, que você compreenda o que eu compreendo, que é mais ou menos assim. Imagina que você tem uma faca, tá? Então beleza, tem aqui... Você tem uma faca, tá? Aí quando você tem essa faca, você tem dois trabalhos. Trabalho número 1, utilizar essa faca da melhor forma possível, certo? Você utilizar ela, saber o que fazer, como fazer, para que você possa defender. Faz sentido? Legal. O segundo trabalho é você impedir que o seu inimigo acesse a sua faca, certo? Você tem que saber utilizar ela e você tem que impedir que o seu inimigo acesse a sua faca também, perfeito? Não adianta você só saber utilizar, mas você abrir uma janela para que o seu inimigo tome a sua faca, você perca ela, ou que ele consiga dominar a sua mão, alguma coisa assim. E também não adianta nada você saber como impedir o seu agressor de chegar até a sua faca, mas você não sabe o que fazer com ela, perfeito? Então você tem esses dois trabalhos. Quando você tem uma segunda arma, nesse caso uma segunda faca, por exemplo, você tem o dobro de trabalho, porque você vai ter que ter o cuidado com uma das facas, de saber utilizar, e do seu agressor não pegar a sua faca. E aí você vai ter o trabalho de saber utilizar a outra faca e o trabalho de você impedir com que o seu agressor não acesse aquela faca também. Flávio, mas não são duas facas? Então o trabalho de utilizar não é o mesmo? Não, porque você trabalhar com as duas formas, com as duas facas de forma simultânea é praticamente uma nova habilidade, tá? Então assim, é muito difícil, é muito difícil mesmo. Não é uma coisa tipo, é só adaptar, é muito difícil. A coisa mais comum que acontece, tem um treinamento dentro do Kali, por exemplo, que a gente chama de Double Sunawari, que é quando a gente começa a trabalhar, realmente desenvolver essa ambidestria ou lateralidade, como você preferir chamar, que você trabalha com duas armas simultâneas. E quando a gente começa a trabalhar esses combates, é muito comum o aluno ele se perder, porque ele se concentra numa arma, aí ele se concentra em outra, ele não sabe qual das duas utilizar e ele não utiliza nenhuma. Ele trava. Ele fala, vou com a arma que tá na mão direita, a arma na mão esquerda e ele não utiliza nenhuma e acaba tomando porrada. Na verdade, quando a gente faz treinos, por exemplo, com dois bastões, um combate com dois bastões, no caso teriam 4 bastões, por exemplo, é mais comum não ter o combate do que se comparado com um bastão. Por quê? Porque ambos os alunos eles ficam tipo, pera, deixa eu pensar. Então o contato propriamente dito é muito menor porque eles se travam, eles congelam. É comum, é claro que isso aí você vai destravando com o tempo, mas assim, é um caminho muito mais longo que você percorre se você treinasse apenas com uma arma. O que é diferente de você treinar com uma arma e uma mão viva. Então eu tenho uma arma na minha mão e a minha mão viva para me auxiliar. A mão viva, embora você esteja trabalhando de forma simultânea, tanto a mão viva quanto a mão armada, é mais fácil do que você utilizar duas armas. Então assim, eu particularmente não aconselho você focar em treinar com duas armas com o intuito de utilizar aí duas facas, dois facões, uma faca grande, uma faca pequena, o que quer que seja. Que eu acho que você vai ter um trabalho muito maior para desenvolver essa nova habilidade, sendo que você poderia pegar esse mesmo tempo e aplicar em lapidar e melhorar, né, a sua arma única, por assim dizer. Sem falar que, como eu falei, você fica mais exposto ainda, porque você tinha o trabalho de usar a sua arma direito e impedir que o seu agressor acesse a sua arma. Quando você tem mais uma arma, você está dobrando a chance de ele acessar a sua arma, porque ele pode acessar tanto uma quanto a outra
também. Então eu particularmente não gosto dessa ideia de você utilizar armas simultaneamente. Ah, eu tenho uma arma, seja qual ela for, utilizar e por qualquer motivo eu preciso utilizar uma outra arma, aí beleza, faz sentido. Mas assim, você tem mais de uma arma, mas você vai utilizar ela em momentos diferentes. Agora você utilizar de forma simultânea, aí realmente eu acho que não vale a pena de forma alguma. Perfeito? Então, um forte abraço, qualquer dúvida estou à disposição. Até amanhã, Mabuhay.